A gente vai continuar na conversa falando sobre Donald Trump. Só aproveito para somar com a gente logo aqui a Mari Sanches, que está, inclusive, num frio danado nos Estados Unidos, acompanhando isso tudo diretamente da rua. Mari, agradeço demais sua presença aqui com a gente. Eu que volto a falar das movimentações da gente, infelizmente, noticiando aqui já uma segunda morte pelos agentes federais dos Estados Unidos de imigração. O que mais me choca vem diretamente das ruas, ver as imagens que estão circulando, seja de professores na porta de escolas, impedindo a entrada dos agentes, em igrejas. As imagens que estão circulando estão mexendo muito com a gente do lado de cá, do lado daí, Mari, dos Estados Unidos. O que a gente tem de repercussão depois de cenas como essas, da morte de mais um americano com tantos tiros em plena luz do dia? Uma boa tarde para você. Boa tarde para você, Natália, para Josias, para a nossa audiência. Isso mesmo. A gente, enfim, começa nosso comentário com essas notícias que a gente não gostaria de dar, com certeza, da morte deste enfermeiro, Alex Bradley, por agentes do ICE, neste fim de semana, em Minneapolis, a segunda morte de um cidadão americano que protestava contra a atuação dos agentes do ICE, que tem estado com uma presença muito forte em Minneapolis. Na verdade, neste momento, o número de agentes do ICE em campo na cidade é 3 vezes maior do que a força policial da cidade. E isso nos dá uma noção do quão sitiada pelas forças de imigração a cidade de Minneapolis está. É uma cidade símbolo dos Estados Unidos, porque ela esteve no centro, nos últimos 6 anos, das 2 grandes questões sociais que o país enfrentou, raciais. A primeira delas, em 2020, foi, a gente relembra para quem nos acompanha, foi justamente em Minneapolis, onde morreu George Floyd. Ele foi assassinado por policiais e um homem negro que estava desarmado, que estava rendido no chão, e o policial o asfixiou com o joelho no pescoço. Enfim, essa morte, ela foi filmada e distribuída, chocou o país inteiro, gerou movimentos enormes de protesto, primeiro em Minneapolis mesmo, onde a cidade foi quase que inteiramente destruída e inclusive a polícia local precisou ser reconstruída depois do que aconteceu. Os movimentos Black Lives Matter tomaram o país e agora novamente a gente vê, dessa vez com a questão migratória, né? Outra vez, enfim, uma questão do tecido social americano mobilizando a cidade, e esse movimento deve se espraiar para o país inteiro. Existe um mal-estar muito grande. Uma fonte minha do DOJ, inclusive, eu acompanhava antes de entrar no ar a entrevista do ex-ministro Aloysio, e ele mencionava, né, que 6 promotores ali de Minneapolis, do DOJ, se recusaram, pediram demissão depois que o governo Trump decidiu, em vez de investigar os agentes que mataram Penny Good, decidiram investigar a mulher dela, né? E esses 6 promotores se demitiram. A minha fonte lá dizia que o clima era de total desmoralização dos promotores que ficaram. Existe um mal-estar muito grande. E agora, novamente, a gente vê o governo Donald Trump barrando informações básicas. O governo de Minnesota, né? Minneapolis é a capital de Minnesota, ainda não sabe informações tão básicas quanto, afinal, a identidade dos agentes que mataram Alex Bradley. Esses dados não estão disponíveis. O governador Tim Walz tem ligado à Casa Branca, pedido publicamente para que as provas não sejam destruídas e para que o Estado possa conduzir a investigação e o eventual julgamento. Lembrando que o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, já veio a público dizer que os agentes do ICE têm o que ele chamou de imunidade absoluta, praticamente uma carta branca para matar, como a gente está vendo agora acontecer abertamente. As cenas da morte de Alex Bradley, que estava rendido no chão, desarmado, elas nos sugerem uma execução, né, Natália? E isso precisa ser tratado. Agora, em Washington, a gente vai ver repercussão disso. Na quarta-feira é o prazo para que o novo orçamento seja novamente referendado. A gente pode vir a ver um novo shutdown
porque mesmo senadores que são independentes e até mesmo um republicano, Ben Cassidy, disseram que não estão dispostos a aprovar os 170 bilhões de dólares que o Donald Trump reservou para o Departamento de Homeland Security, de Segurança Nacional, que com isso, com esse orçamento, se tornaria o maior órgão federal dos Estados Unidos. Esse departamento é o que supervisiona o ICE. Então, é possível que a gente veja mais uma vez o governo dos Estados Unidos fechar, e dessa vez por conta diretamente das ações do ICE nas ruas dos Estados Unidos, Natália. Agora, Mari, se formos analisar objetivamente o antes e o depois, como é que a gente pode traçar uma fronteira entre o que era o governo antes dessas mortes ali em Minnesota, esses assassinatos, né, que foram feitos por agentes federais, agentes de imigração em Minnesota, e o depois? Antes era uma coisa, depois há hoje já reações até de, você mencionou, parlamentares republicanos, né, a possibilidade de uma nova trava orçamentária. O que é que mudou? Além de um volume maior, da presença maior de americanos inconformados nas ruas, o que é que mudou do ponto de vista institucional a partir dessas mortes de Minnesota? A resposta institucional do governo Trump continua a ser o de culpar terrorismo doméstico, de dizer que os democratas estão inflamando essa reação, mas o que a gente está vendo é que existe uma reação mais ampla da sociedade que não estava disposta até então a embarcar nesse debate publicamente, como o próprio Barack Obama, como outras lideranças, enfim, inclusive no espectro republicano. A gente tem visto uma parte da base de Donald Trump, ou mesmo de simpatizantes que são muito poderosos, como o radialista, o podcaster Joe Rogan, criticando esse tipo de atuação, e isso vai custar caro para o governo Trump, porque isso destoa muito da noção americana de direitos individuais, de liberdades civis. Quer dizer, o ICE tem atuado atualmente, Josias, com a possibilidade de entrar na casa das pessoas sem um mandado judicial, apenas com um mandato administrativo, o que é algo inimaginável, inclusive no Brasil, inclusive para atuações policiais. É o tipo de coisa que a gente questiona, por exemplo, em incursões da polícia do Rio de Janeiro, por exemplo, nas favelas. É algo que está acontecendo abertamente aqui nos Estados Unidos. A ideia de que dispara, atira antes de perguntar. São coisas que os americanos não estão acostumados a ver e que tem se acelerado, porque o ICE mudou de forma de atuação do governo Biden para agora, né? Se antes o ICE tinha por objetivo a captura só de fato de procurados pela justiça, de pessoas realmente com pendências judiciais importantes, agora o ICE ativamente atua nas ruas para pegar qualquer pessoa que porventura não esteja completamente regularizada com seu status legal. E inclusive a ProPublica fez recentemente um levantamento que mostrou quase 200 americanos presos, cidadãos americanos que foram presos pelo ICE, levaram dias para serem liberados, até provar que eram cidadãos de fato. Então, existe um esgarçamento da noção de direitos civis, de liberdades individuais. O que a gente vê é que pode não acontecer imediatamente agora, mas isso tudo tem um efeito, terá um efeito poderoso, talvez nas eleições de meio de mandato em novembro, e para o resto da história americana mesmo, porque, de fato, isso bota em questão a própria natureza da democracia americana. Vi que o Josias estava querendo me dar uma pergunta, se ele não quiser eu vou seguindo aqui, Mari, até para entender um pouco qual que é a força para o lado de respostas mais institucionais de declarações como a gente viu do Barack Obama, do Bill Clinton, ambos trazendo como uma tragédia e algo inaceitável que a gente está vendo. Nesse campo pessoal, mas institucional, o que a gente está tendo de união de força para respostas para além das instituições desses casos?
Olha, Natália, o que a gente está vendo, que talvez seja de mais poderoso nesse momento, é justamente a possibilidade da volta do shutdown. A gente relembra que em novembro o governo ficou fechado por 43 dias. Até me desculpe com quem nos acompanha, mas meu cabelo não para de voar aqui, porque os Estados Unidos encadeiam uma crise na outra, né? Então a gente está vendo também, ao mesmo tempo em que a gente está vendo a situação do ICE, está passando pela maior nevasca da história recente do país. São 210 milhões de pessoas afetadas. Washington DC está no meio do caminho dessa enorme nevasca. Como vocês podem ver, né, as ruas estão no caos, praticamente. Agora há pouco passou uma ambulância aqui a 5 quilômetros por hora, porque não dá para... A cidade está completamente fechada, né? E isso, claro, também dificulta respostas mais incisivas, né? A gente teve milhares de pessoas sem energia elétrica quando os termômetros estão registrando temperaturas de menos 10, menos 15 graus Celsius. Portanto, agora, nesse momento, enquanto eu falo com vocês, menos 4 graus com sensação térmica de menos 8. Para o Washington DC, são temperaturas extremamente baixas e que devem continuar baixas assim por um grande período, e a verdade é que uma parte significativa do país não está preparada para isso. Portanto, a gente tem, então, voltando, até porque acho que isso afeta, né? O Washington, nesse momento, não está funcionando, as repartições públicas não estão funcionando, porque não há condição de funcionar, não dá nem para sair de casa, tem mais de meio metro de neve nas ruas, e o que a gente pode esperar temos a Câmara em recesso, agora o Senado vai ter que discutir a questão do orçamento, e é muito provável, Natália, que a gente vá ver sim um shutdown, porque os democratas não vão querer assinar esse orçamento que faz do ICE o maior instrumento de repressão policial, inclusive de repressão armada, já vista nos Estados Unidos, né? É algo completamente sem precedentes nesse sentido. Agora, a coisa se move de maneira lenta, né? Precisou-se ver a segunda morte em Minneapolis para que o ex-presidente Barack Obama viesse a público. As coisas são menos efervescentes do que as ruas de Minneapolis têm nos mostrado, né? Por enquanto, a gente imagina que a cidade deve continuar paralisada, como está agora, com múltiplas manifestações. E o governador Tim Walz tem pedido para que o governo federal retire o ICE das ruas, mas, por enquanto, não há sinal de que isso vai acontecer. Nossa, Maria, a gente vê então, a Mariana, discussão travada por todos os lados. No shutdown anterior, nessa trava que o Congresso impôs à execução do orçamento, durou mais de 40 dias, mas começou a refluir quando virou impopular para a oposição democrata sonegar verba para o funcionamento das repartições públicas, né? E o Trump explorou muito isso. Existe alguma possibilidade de o Congresso impor uma trava aos recursos do Serviço de Imigração sem afetar o restante do funcionamento da máquina pública? Ou se travar, trava tudo? Infelizmente não, Josias. A princípio, ou aprova-se tudo ou trava-se tudo. E você tem razão, os democratas lideraram esse movimento naquele momento com uma ideia de que poderiam forçar Donald Trump a rever os cortes que ele vinha fazendo nas áreas de saúde, nas questões, né, do Obamacare, enfim, porque ficaria substancialmente mais caro para a média do americano se alguns recursos que tinham sido aprovados no período da pandemia fossem de fato cortados, como foram, enfim. E após 43 dias, os próprios democratas se deram conta de que a situação tinha se tornado tóxica, tanto para Trump quanto para eles próprios, porque o Trump também se moveu para causar o máximo de dor possível no seu próprio, na população em si, culpando os democratas pelo shutdown. Então, uma coisa que ele fez que foi muito relevante foi o corte completo dos 42 milhões de benefícios do que seria uma espécie de Bolsa Família daqui, um cartão alimentação, o programa chama-se SNAP, que jogou
42 milhões de pessoas na fome quase que imediatamente. Essas pessoas ficaram 43 dias sem receber nenhum recurso e a fome começou a se espalhar no país de uma maneira absolutamente dramática, porque não existem outras opções de rede social para absorver um impacto desse, né? E o Trump teria recursos emergenciais, inclusive, para financiar o programa e optou por não fazê-lo. E entrou na justiça contra os estados que tentaram complementar este dinheiro para tentar conter este efeito poderoso, né, da fome, enfim. Ele decidiu causar este impacto. Portanto, a gente deve esperar que isso volte a acontecer. A aposta dos democratas é que o ambiente político como um todo mudou. E a gente percebe pelas pesquisas de opinião que de fato mudou, que se tornou bastante impopular essa medida de esse modo como o Trump tem levado a cabo a sua política de imigração. Na semana passada, o governo completou um ano seu primeiro ano, né, de segundo mandato, e há um certo cansaço, mesmo da população que não está sendo diretamente afetada por isso, com as histórias que vêm, né, desse enorme drama e dessa enorme quantidade de violência. A gente viu semana passada a criança de 5 anos detida na porta da escola, junto com o pai, ambos com status de pendente de asilo humanitário. Portanto, eles não eram imigrantes ilegais, né? Eles tinham um pedido pendente do próprio governo americano, que ainda não avaliou se eles poderiam ficar ou não, e foram presos e mandados a um campo de detenção do ICE. Ao mesmo tempo que a gente vê, nos últimos 50 dias, em uma das detenções do ICE em El Paso, no Texas, a terceira morte de um imigrante ali sob custódia do ICE. E os agentes do ICE dizendo que presumivelmente foi suicídio, como falaram com os 2 anteriores, mas surge a autópsia da segunda morte, dizendo que o imigrante foi morto pela ação dos agentes do ICE dentro do centro de detenção do ICE. Portanto, vai se espalhando um certo terror com essa atuação que o ICE tem tomado, a ponto de a revista The Atlantic, aqui nos Estados Unidos, uma revista bastante tradicional, ter publicado um artigo em que nomeia claramente o governo Donald Trump de fascismo. Diz que sim, estamos diante de um governo fascista e que a atuação do ICE como uma milícia do governo armada e violenta, atuando contra minorias como tem feito, rasgando o tecido social dessa maneira, jogando americanos contra americanos, seria a pedra final aí para que o governo Donald Trump fosse considerado um governo fascista. Mari, foi muito forte ver essa publicação, inclusive fala-se muito, né, do dar o nome às coisas quando a gente está em coberturas tão delicadas. Estava dando uma olhada, inclusive, na página do New York Times, queria te ouvir também quando a gente tem os 2 lados aqui de críticas ao trabalho do ICE, as questões legais que estão em andamento. A gente consegue já imaginar de alguma forma isso se espalhando por outras regiões dos Estados Unidos nessa intensidade que a gente está vendo em Minneapolis? A gente já está tendo movimentações mais fortes, a gente vê uma tendência de crescimento nessa repressão em outras regiões também, mas, claro, com foco agora em Minneapolis, onde a gente já teve o registro das mortes? É basicamente essa a preocupação, Natália, porque se de fato o ICE tiver um orçamento previsto pelo Donald Trump, né, se o Senado de fato avançar com um orçamento de 170 bilhões de dólares, que é maior do que muito exército de nações pelo mundo. Vamos deixar isso claro, é um orçamento absolutamente gigantesco. Se esse órgão tiver esta quantidade de dinheiro para trabalhar, a gente pode imaginar que essas cenas, como as vistas em Minneapolis, vão se espalhar com muita clareza por várias outras cidades do país. Isso é quase como um dado certo e é parte do projeto, né? É para isso que o Donald Trump está buscando fazer esse tipo de, né, um governo que se elegeu com o mote de redução do Estado e que terminou com agências inteiras como a USAID, que cortou 20% do funcionalismo público americano
americano investir uma quantidade de dinheiro como essa, que é a maior para uma agência, eu repito aqui, a maior, o Departamento de Homeland Security vai se tornar o maior órgão dos Estados Unidos. Isso tem um objetivo que é muito claro, que é o objetivo de espalhar essa tática para outras cidades do país, né? Minneapolis era um alvo bastante óbvio, por ser a capital de Minnesota, que é governada pelo Tim Walz, que foi o candidato a vice na chapa da Kamala Harris. Ele ficou muito famoso por chamar o Donald Trump, durante a campanha, de weirdo. Estranho, esse cara é esquisito. Isso afetou o Donald Trump pessoalmente muito. Na época, virou uma grande questão. Talvez tenha sido a mensagem mais bem sucedida da campanha da Kamala Harris naquele momento. Uma ofensa pessoal que o Trump jamais perdoou. Então, ele claramente se move em direção a Minneapolis com vistas a isso, até porque Minneapolis tem uma população de imigrantes relativamente pequena, são 100 mil migrantes em Minneapolis. Se você olhar para cidades como regiões como Nova York, a própria Los Angeles, enfim, você tem alvos, mesmo DC tem uma população migrante gigantesca, você tem outros alvos que seriam muito mais óbvios, e não há dúvidas de que a intenção é sim fazer com que isso se espalhe. Antes que esse orçamento todo chegasse, né, e ainda não chegou, mas antes que ele chegue nas mãos do Departamento de Homeland Security, o Trump já conseguiu aumentar o número de agentes do ICE de 7 mil no governo Biden, ele adicionou 12 mil novos agentes. Portanto, já tem mais novos agentes do que o número que existia antes. São todos contratados na gestão Donald Trump, gente que está sendo buscada agora para fazer esse trabalho de captura de imigrantes nas ruas. E o clima, Natália, o clima entre as pessoas é de desolamento, assim. De fato, eu tenho ouvido muita gente dizendo que está achando que vai chegando a hora de ir embora dos Estados Unidos, que vai se criando uma sensação de que não mesmo quem tem status legal, que nunca ficou aqui, que veio trazido por empresas americanas para trabalhar, enfim, mesmo essas pessoas começam a relatar que talvez elas já não se sintam mais à vontade de continuar no país, Natália. A gente vê esse movimento, você ainda mais aí com todos os detalhes, né, Mari? Queria te agradecer demais. Vou falar para você ir para uma área quentinha, se cuidar por aí, porque a gente está aqui tremendo com você, vendo essa entrada, mas que ficou muito bem ilustrada, Mari. Obrigada, viu? Bom trabalho por aí. Eu que agradeço, gente. Um bom dia para vocês e até a próxima. É impressionante.